Lucas capítulo de número 24, o seu último capítulo e os seus últimos versículos. Eu quero ler o de número 49 e me acompanhe em nome de Jesus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vai agora para Atos, pula aí um pouquinho as folhas da Bíblia. Atos capítulo 1, passa de João aí que você vai encontrar o loguinho, passa depois de João. Atos capítulo 1, versículo de número 4, diz assim, vamos ler do 4 até o 8º, do 4 ao 8º. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pula para Atos agora, capítulo de número 2, em nome de Jesus, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, louvado seja Deus, cordialmente no mesmo lugar ou reunidos. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitados judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que nos são Galileu todos esses homens? Por que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crescentes, árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombando, dizendo: estão cheios de vinho. Amém? Eu quero falar hoje de vento, fogo e poder. E se nós não obtivermos esses dois elementos e esse ser excelentíssimo sobre nossas vidas, difícil vai ser para nós vencermos as batalhas diárias, tanto seculares como espirituais. Somos formados do pó da terra e para elas retornaremos. Só que sobre nós foi como um vento soprado o Espírito de Deus, para que houvesse em nós um fôlego de vida. E quando Jesus estava prestes a subir, no capítulo 24, 49,
ele pede àqueles homens e mulheres que estavam seguindo permanecessem naquele local, até que do alto fossem revestidos de poder. E tinha ali aproximadamente 500 pessoas, das quais também tiveram a oportunidade e privilégio de ver Jesus em sua ascensão, subindo até a glória. Só que 380 deles, assim como acontece nos dias de hoje, se desviaram do caminho, ou seja, não tiveram paciência de esperar. Mas 120 pessoas ficaram naquele local, dos quais foram dito por Jesus as palavras que Jesus proferira, e eles ficaram na dispersação do Espírito Santo. Igreja, pasmem, mas nós estamos vivendo em um dos piores, eu digo sempre isso e não vou me cansar de dizer porque é bíblico, em um tempo aonde estamos apostatados completamente da presença de Deus. Acerca disso, a Bíblia nos relata que chegaria um tempo, o tempo é esse, que o amor de muitos se esfriariam devido ao acúmulo de iniquidade, pecado que as pessoas cometem absolutamente como se não houvesse o amanhã. Mas Jesus, ele abre parêntese o tempo inteiro para trazer uma vida eterna, não no inferno, mas no céu para cada um de nós. O que acontece hoje, eu digo aqui e vou repetir, e não é mentira, é pura verdade. A maioria de nós, 99,9% dos evangélicos, não acreditamos no inferno. Vivemos tão somente baseado no mundo secular, de prosperidade, de curas, de milagres, de abundâncias. Mas nós não acreditamos que nós vamos morrer. Isso é fato. Só temos medo da morte quando estamos próximos dela, a efeito de um acidente de carro e parar no HGE, ou um tiro, ou um problema de pressão que chegue a um princípio de infarto, ou coisa dessa natureza. Mas fora disso, na nossa normalidade, nós prezamos pela nossa liberdade de expressão, alograda aos prazeres da carne. Então, quando Jesus manda que eles se preparem, é porque vinha algo poderoso para a vida daqueles homens. Aí você fala, pastor, mas aqueles homens já eram crentes, ou seja, neles já havia o Espírito Santo, é fato. Mas o que Deus queria através de Jesus não era tão somente derramar sobre eles o Espírito Santo, porque uma coisa, como eu vi um pregador dizer, é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você estar cheio do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo estar em você, outra coisa é ele presidir a sua história. É uma coisa completamente diferente. Todos nós que estamos aqui, que fizemos aliança com Cristo, descemos nas águas, óbvio que há o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, mas não na sua totalidade, porque quando o Espírito Santo habita em nós, a transformação de vida, a santificação, a compromisso, a responsabilidade, a notoriedade em tua palavra, a compromisso em orar, a compromisso em jejuar. Se eu for fazer uma pergunta aqui na igreja agora, e se vocês fossem sinceros em responder, muitos iriam ficar envergonhados e não viriam no culto seguinte. Duas perguntas simples que eu ia fazer: você jejuma e você ora? E se eu pedisse para levantar a mão, ficaríamos pasmos. Ou seja, em nós há o Espírito Santo, mas falta em nós o complemento do Espírito Santo.
é encher até a borda para que não haja espaço para que Satanás trabalhe em nossa carne. A Bíblia chega a dizer no livro de Gálatas 5,17 que a carne opõe-se contra o Espírito, porque ela é fraca, ela é tendenciosa ao pecado, ela quer transar, ela quer furtar, ela quer roubar, ela quer matar, ela quer beber, ela quer fumar, mas o Espírito só pensa em uma coisa: salvar, 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 salvar e salvar. Então nós temos o Espírito Santo, mas falta ainda em nós o preenchimento do Espírito Santo. O mundo até entende isso, mas não se apega às coisas de Deus. Quer ver um ditado popular? Cabeça vazia, cabeça vazia, cabeça vazia. Se está vazia é porque não está. Qual é o contrário de vazio? E se sua cabeça estiver cheia, Satanás vai achar espaço aonde? Para ele fazer o trabalho dele em lugar algum, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Então o que Jesus queria dizer a eles naquela época era isso. Quer ver um exemplo? Os judeus não se davam com os samaritanos. Pedro e Tiago chegam a dizer em um momento com Jesus: desce fogo, Jesus, sobre esses samaritanos. Mas não era o fogo de Levíticos capítulo 6, versículo 13 não, que nós vamos falar daqui a pouco, não. Era o fogo para destruir. Mas depois que Pedro é preenchido com o Espírito Santo, ele volta em Samaria e pede a Deus: desce sobre ele o seu Santo Espírito. Uma mudança de pensamento, mudança de comportamento. É uma mudança na vida do homem que é cheio para aquele que tão somente tinha o Espírito Santo. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, meu amigo, o diabo ele conhece pelo cheiro, pela fragrância, sabe, do trono. E nós temos que entender isso. E para não ficar nas minhas palavras, vamos ver tematicamente. Volta lá de novo em Atos capítulo 1. Algumas peculiaridades que tem que ser feita para que nós sejamos alcançados pelo preenchimento do Espírito Santo. E uma delas é essa aqui. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1. Versículo de número 3. Diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, em nome de Jesus, que quando eles estavam, vem cá no capítulo 1 agora, versículo 14, diz assim, capítulo 1, 14. Capítulo 1, 14. Porque aconteceu isso que eu li antes. Eu só li para ter, em nome de Jesus, uma certeza do que nós íamos falar. Capítulo 1, 14 diz assim em Atos: todos estavam perseverando unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Ou seja, estavam todos unanimemente reunidos com a mesma visão, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade de serem preenchidos, como eu falei, do Espírito Santo. Porque
Não pode haver dissensão de valores, de pensamentos, de atitude, se estamos todos buscando o mesmo Senhor, o mesmo Deus, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra e o que está debaixo da terra, assim como também cada um de nós. Então olhe para o irmão que está do teu lado, diga: venha buscar o que eu estou buscando, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós estivermos buscando o mesmo Deus, não vamos ter dificuldades de nos unirmos. Todos estes perseveravam unanimemente em um só sentido, em uma só oração, em uma só súplica, como as mulheres, a mãe de Maria, Jesus e também seus irmãos. Por quê? Depois que Jesus morre, Maria entendeu que aquele não era o filho dela. Depois que Jesus morre, Tiago entendeu que não era o irmão dele. Depois que Jesus morre, os discípulos entenderam que aquele não era um simples profeta, mas era o grande eu sou. E aí houve uma transformação de visão. E Jesus ficou com eles durante 40 dias, ensinando tudo quanto tinha que ensinar. E no final da história, ele diz assim: ó, ficais aqui, não saiam daqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Pastor, qual é a primeira lição? Permanece. Olha para cá, igreja, em nome de Jesus. Não perde a visão não, permanece. É como eu falei hoje de manhã, e já falei aqui outras vezes, Deus não botou sequencialmente ou aleatoriamente essa sequência, eu sou o caminho, Nazil, a verdade e a vida. Porque quando andamos no caminho, debaixo da lei de Deus, que é a sua verdade, a essência de Cristo Jesus, obviamente alcançaremos a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando você começa a entender isso, você não vem para a igreja e fica olhando para a roupa do irmão que está do lado, se passa sua mulher bonita, mesmo que sua mulher do lado não olha, a mulher não vai ficar olhando para homem bonito, não vai ficar olhando se o cara entrou com o sapato furado, com roupa rasgada, não vai ficar olhando se o cara está dando glória a Deus mais alto do que o outro, não. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. O que você quer é buscar a presença dele, o que você quer é que ele te complete, o que você quer é que ele mude seus maus hábitos e transforme você de um vaso vazio para um vaso cheio da graça e do teu Santo Espírito, não olhando para quem está errando, não olhando para quem está acertando, não olhando para quem está indo reto, não olhando para quem está fazendo curvas, tão somente olhando para os céus, que é de onde vem o nosso preenchimento. Mas se tu vier para a igreja, meu irmão, e ficar nos mesmos pensamentos dos quais faziam parte da sua vida no passado, você não vai receber esse Espírito Santo, você não vai ter essa transformação. Vai ficar marchando, remando e não vão sair do lugar. Então meu pensamento tem que ser o seu pensamento, o teu pensamento tem que ser o pensamento dele, o pensamento dele tem que ser o dele o dela, o dela o seu, o dele o dela, e assim sucessivamente. Por quê, pastor? Nós temos que pensar não em nós secularmente, não olharmos paralelamente, mas olharmos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa vitória, é de lá que vem a nossa virtude, é de lá que vem a providência de Deus. Aí no dia de Pentecostes, ele faz algo tremendo, né? Por quê? Olha o que acontece, já li, mas eu vou ler de novo. Em Atos capítulo 2, quando você fica unanimemente juntos, reunidos, suplicando, orando e buscando ao Senhor. Olha o que Atos 2,4 diz. E todos, eu li, vou ler de novo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Por que isso aconteceu? Porque a visão era uma só. Yeshua, Jesus. Naquela época, igreja, por que Jesus falou isso, missionário? Eu fui fazer um estudo. Esses homens estavam com medo, essas mulheres estavam escondidas, dona Zil, com medo dos judeus os matarem.
Porque até então, quando soou o boato que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam em busca dos discípulos para matarem, para que não houvesse uma testemunha que Jesus falou com A, com B ou com C. Então eles estavam escondidos, e Jesus sabia disso. Então Jesus disse: eu tenho que descer o meu espírito neles, para que eles entendam que o meu espírito está nele. E quando o Espírito de Deus está na vida do homem, ele tem poder. Mas olha que interessante, é que eu vim entender, louvado seja Deus, no versículo 2 ainda, no capítulo de número 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estava assentado. Ou seja, de que forma veio o Espírito? Em forma de vento, em um som de um vento. Você quer ver uma coisa? Quando o vento bater e tiver uma mata queimando, e o vento começar a soprar, se você ficar perto do fogo, obviamente o vento vai lançar chamas ou ventos quentes, não é verdade? Da mesma forma, se você estiver em um lugar que estiver chovendo demais e o vento estiver batendo em direção a você, você vai receber ventos frios. E da mesma sorte, se você permanecer aonde Jesus te mandou e vier um vento impetuoso dos céus, aonde você estiver, vai vir ventos do Espírito Santo. E se você estiver no lugar, ele não vai te gelar ou congelar, ele não vai te queimar, mas ele vai te preencher. É vento, é Espírito e é poder. Então ele usou o elemento vento, ele usou o elemento fogo, porque lá em Lucas 3,16, e hoje eu ouvi isso para a glória de Deus, João Batista diz: está aqui aquele que veio vos batizar com água. Sou eu, mas já está aqui aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e fogo se você não deixar a chama acesa em sua vida, vai ser difícil do Espírito Santo te conduzir às hóstias celestiais. Só nesse capítulo que nós fizemos a campanha em Levítico, Cias, versículo 6, se não me falha a memória, Messias, há 5 vezes a palavra fogo. Quando ele aparece na sarça ardente, é fogo. O trono de Deus é fogo. Os serafins são fogo. Ou seja, tudo que contém fogo chama-se a presença de Deus. E aonde há fogo de Deus, meu amigo, a traça não pode consumir, o diabo não pode te apagar, não pode diminuir a tua ideia, porque quando Deus derrama fogo em sua vida, Cláudio, pode ter certeza. Quem é que é doido de meter a mão em fogo aqui? Porque se meter a mão em fogo, queima a mão, porque tem poder. Quem tem fogo dos céus tem poder, e Satanás, ele não pode alcançar, porque ele sabe que Deus derrama sobre a tua vida um elemento do qual o homem não pode, o diabo não pode, ninguém pode conter. Isaías 6, triste porque o rei Uzias morreu. O que é que Deus faz? Um ser de fogo com um tenaz, e pega uma brasa da onde? Do altar. O altar era feito de quê? Se ele pegou brasa, feito de quê? Me ajuda, feito de quê? O altar de Deus é feito de quê? Ele pega uma brasa do altar com um serafim e põe na boca de Isaías. Toma agora, Isaías, com essa brasa em tua boca, tu vai pegar agora a palavra que muitos pastores hoje não têm coragem de pregar, que é sobre o inferno, sobre o céu, sobre o conserto, sobre o convertimento, sobre João 8,32, que é para você se libertar desse mal que está sobre você. Sabe por quê? Estão pregando aquilo que apraz o coração da nação, do povo, e não foi para isso que Deus nos chamou do Brasil. Foi para dizer a mim e a você: se tu ficar, permanecer na presença daquele que te chamou, vai vir do céu com uma forma de um vento veemente o Espírito Santo de Deus, e ele vai vir com fogo e vai descer sobre sua vida, e quando você recebê-lo, aí você vai ter poder. E quando você tiver poder, você vai parar de se esconder.
Você vai parar de ter medo, vai parar de olhar para aqueles que estão caídos, vai parar de olhar para pastores que não pregam a palavra, vai parar de olhar para irmão que não se fixa na presença e na palavra, vai começar a ter uma única direção, que é o caminho, a verdade, para alcançar a vida eterna. Então é fogo, espírito e poder, para que Deus possa mudar a história da sua vida. No último dia da festa, eram festa do Pães Asmos, eram festa dos tabernáculos, eram sequências de festa, né? E a última festa, se não me falha a memória, ou a penúltima, era a festa da Páscoa. Depois da festa da Páscoa havia a festa de Pentecostes. O que é isso, pastor? Eram 50 dias de festa. 50 dias de festa judaica, 50 dias. E no último dia dessa festa, a Bíblia vai dizer que em Atos capítulo de número 2, olha o que diz que aconteceu. No último dia da festa, estava aí de repente, no último dia, versículo 2, capítulo 2, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como língua de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitados judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, todo mundo estava naquele lugar, de uma forma mais representativa falando, todo mundo estava no local, dentro do cenáculo, onde receberam o elemento, o Espírito de Deus, né, alogrado a algo que nós usamos como elemento, que é o fogo, feito por Deus. Só tinham 120, porque 380 não quiseram permanecer no caminho e eles foram embora. Então, o que aconteceu? Quando eles recebem esse poder, esse Espírito, eles param de se esconder, porque Deus disse a ele que eles iam pregar nas Judeias, em Samaria, em outras cidades e até nos confins da terra. E aí começou a Pedro ter uma autoridade, a Tiago a reconhecer Jesus não como seu irmão, filho de um carpinteiro, mas como o próprio Deus. E começaram a abrir, em Atos nós vamos ver o surgimento da igreja. Atos capítulo 2, 14, se não me falha a memória, Pedro faz um discurso que em uma única pregação, ele ganha quase 3.000 pessoas para Jesus. E nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos o mesmo, ou somos destinados para o mesmo poder. Basta que saiamos da nossa zona de conforto, que nós venhamos botar a mão no arado, que nós venhamos calçar o sapato da preparação do Evangelho. Claro que saindo com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o capacete para não sermos enganados, e também com a nossa espada. Mas que nós venhamos ter em nós, hoje, a capacidade de dizer: sobre minha vida há um Espírito excelente, um Espírito que Deus derrama com fogo, para que nós sejamos mais do que bem-aventurados. Atos capítulo de número 5 a seguir eu vou ler. Deus não faz acepção de pessoa, eu vou ler para finalizar. Olha o que diz 2, de capítulo 2 ao 11. Deus não faz acepção de pessoas, ama cada um do jeito que ele é. Em Jerusalém, depois que ele desceu do teu Espírito, haviam, louvado seja Deus, estavam habitados judeus, romanos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele com som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que nos são galileus todos esses homens? Por que estão falando como? Pois ouvimos cada um na nossa própria língua.
em que somos nascidos. Tinha partos, medos, elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crescentes e árabes. Todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza ou das grandezas de Deus. Ou seja, Deus naquele dia fez com que eles entendessem quem era Deus. E nós vamos ver que alguns ainda receberam a palavra, ficaram pasmos, porque eles viram pessoas de nacionalidades diferentes falar em sua própria língua, conforme as grandezas de Deus. Exemplo, Jesus te ama. Você sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você sabia que Jesus, ele veio, curou Lázaro de uma morte, depois de 4 dias curou um cego, a filha de Naim? Você sabia que Deus, ele fez o povo do Egito? Ou seja, eles estavam entendendo aquilo que Deus estava mandando. Estou usando só para parafrasear, como Deus mandou falar a cada um deles, que eles entendessem. E no versículo 12, ou seja, Deus, ele não fez acepção de pessoas, Deus, ele não fez acepção de nacionalidade, ou seja, todos que estavam ali e que receberam a palavra e ficaram ali, receberam do Espírito Santo algo da parte de Deus. E só recebe da parte de Deus aquilo que o Espírito Santo quer dar se você ficar na posição, se você ficar verdadeiramente na posição. Pastor, que posição é essa? Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te preencher. Para de ser, louvado seja Deus, implicante, para de ser arrogante, para de ser problemático, para de ser, em nome de Jesus, ateu, para de ser aquela pessoa que diz: não, comigo não é assim. Se ela é assim, sempre pronto, vai ser impedido de o Espírito Santo presidir a tua história. Mas quando você disser: estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, Espírito Santo, enche o meu cálice, porque eu necessito, não encontro forças, não encontro, em nome de Jesus, com vontade, aptidão para trabalhar na tua obra. Às vezes até eu quero, mas a preguiça vem. Às vezes até eu quero, mas alguém sempre me tira da visão. Então neste momento eu te convido, põe na posição da dispensação do Espírito Santo, para que desça sobre tua vida fogo do Espírito. E todos se maravilharam, versículo 12, parte A, e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que é isto quer dizer? Que Deus é esse? Que maravilha é essa? Aí eu vejo o crente, sabe, Moisés, se apegando a coisas pequenas, Moisés, a um relógio, a um celular, a um carro, a uma roupa, a um emprego, a uma mulher, a um marido, a um filho. Pastor, o que é isso? São coisas pequenas em relação à grandeza do meu Deus. Se pegando em valores monetários, se pegando em proposta que talvez fizeram, eu estou com algo na justiça aí, e eu vou receber, como se fosse levar para o caixão. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Deus não fizer, Ele vai deixar de ser Deus. Se a justiça abrir a porta, abriu, mas se ela fechar, Deus continua sendo Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Eu conseguirei viver com o bem de Deus, e não conseguirei viver com o mal. Então para de ser crentes céticos, para de ser crentes gananciosos na visão secular. Vamos viver a palavra ela vivifica, a palavra ela transforma, a palavra ela traz luz, a palavra tira a carne, a palavra põe o espírito, e a palavra desce fogo. E quando o fogo desce, o diabo ele teme a você, ele não tem coragem de te encarar, porque ele sabe que sobre você há um espírito de fogo. É um espírito que está em Levítico capítulo 6, o fogo arderá continuamente em cima do altar. Então se
coloque como um altar de Deus, para que a brasa não se apague, para que o fogo não se apague, para que você possa conquistar tudo quanto você quer. Mas, infelizmente, há reversões de valores corriqueiramente dentro da igreja. Não é errado nós virmos para a igreja e almejarmos algo, sabe, Cláudio? De uma mudança de vida econômica, financeira. Não é errado nós virmos para a igreja com a missão de comprarmos um carro para uma comodidade, né? De locomoção, uma moto. Não é errado, não, digo isso sempre aqui. O errado é quando você bota isso sobre todas as coisas em sua vida. Quando você esquece que só vai acontecer se for da permissão dele. E se porventura acontecer e não for da permissão dele, pode ter certeza, quando o diabo for até os céus, Deus vai permitir que ele tire tudo. O pior é que possa acontecer o que não aconteceu com Jó no capítulo 42, que Deus multiplicou tudo e você fique na sarjeta o tempo todo. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo as pessoas às vezes desfazer de um baleiro no sinaleira. Eu vejo às vezes as pessoas desfazer de um flanelinha, desfazer de pessoas porque tem um poder aquisitivo baixo e passam com seus carrões. Eu sei que nós estamos vivendo em um mundo onde nós não podemos confiar em muitas pessoas, mas nós somos salvos, nós que somos santos, temos que entender uma coisa: se porventura eu abrir a janela do meu carro para abençoar alguém, aquela pessoa me assaltar, foi permissão de Deus. Isso não pode impedir de eu abençoar alguém, porque Deus nos chamou para que nós sejamos assim. É como ela falou, as pessoas confundem bondade com benignidade, as pessoas confundem caridade com amor. Não é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Tem pessoas que pensam que deu uma esmola ali, pronto, ganhei meu dia. Aí você vai ver o contexto do resto do seu dia, o que foi que você fez, se foi legal, no seu trabalho, em sua casa, com o seu olhar, com o seu pensamento, com seus ouvidos, com sua boca. Será que aquilo vai apagar a mancha do que você fez? Ou seja, seja benigno naturalmente. Benignidade é uma coisa introspectiva que vem de dentro para fora, é você ser bom naturalmente. É algo que vem do fogo, do Espírito Santo. É algo que está relatado lá em Gálatas, que é o dom do Espírito, benignidade, benigno. Não é bom não, não é bondade não, não é caridade não. Então Deus está dizendo nesta noite aqui: enquanto você permanecer na minha presença e tiver paciência de ficar, como ele falou lá em Lucas 49, permanecerdes aqui, porque do alto aqui, e eis que sobre vós vos envio, a vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Porque Jesus sabia que eles estavam com medo, que eles não tinham poder, mas depois que eles começaram a entender que Deus desceu sobre ele o teu Santo Espírito, depois que eles começaram a entender que não era ele mais que falava, não era eles mais que agiam, mas era Cristo, aí acontece isso aqui, só para finalizar, Atos capítulo de número 2, versículo 14, e pondo-se em pé a Pedro, louvado seja Deus, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus
e todos os que habitais ou habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia ou 9 horas da manhã, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Louvado seja Deus. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esses que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, predentes, crucificastes e mataste pelas mãos de injusto, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores de morte, pois não era possível que fosse retirado por ela, porque ele disse, Davi, sempre via diante de mim, o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de, louvado seja Deus, repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja, em nome de Jesus, a corrupção. Fizestes conhecidos os caminhos da vida com a tua face, e me acharás júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca da prática de Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje na sua sepultura, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Louvado seja Deus. Pula para o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas para o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Ele era, Ele é e sempre será o Jesus ressurreto da minha e da tua vida, maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que Abraão, maior do que Moisés. Ele é o Deus verdadeiro a qual vocês crucificaram na cruz, mas Ele ressuscitou, e Ele está aqui nesta noite dizendo que aquele que quer, receba dele o teu espírito. É momento de mudar de pensamento, igreja, e entender que Jesus está em nosso meio. Não precisa você pedir a Ele aquilo que você quer, porque Ele já sabe muito antes de você colocar em propósito. O que Ele quer de você é você preparado para receber o teu Santo Espírito. Então entende uma coisa: Jesus não veio aqui para trazer bênçãos seculares, Ele veio aqui para salvar a sua alma. Ele veio aqui para, como de muitos que estão aqui, assim como eu, que estamos mais para lá do que para cá, preparar o nosso caminho. Foi para isso que Ele veio. É como Ele disse a Marta:
quando ele fez uma visita em Betânia, Maria lá, ouvindo a palavra através de Jesus nos seus pés, e Marta se preocupando com os afazeres. Ele, Marta, se preocupa com tantas coisas, se preocupa com carro, com construção, com mulher, com marido, se preocupa com o vizinho, com o primo, com o sobrinho, com o neto, e não se preocupa com o prioritário que é a tua alma. O melhor, Marta, está aqui, ó. É o que Maria está ouvindo. Ó, Martinha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Então recebe do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que haja uma transformação de comportamento. Deixa Ele te preencher de novo. Você que se porventura se esvaziou do Espírito Santo, fica de pé em nome de Jesus.